tarde, turma! Hoje é a nossa aula de língua portuguesa, então peguem os seus livros, abram na página 112 até a página 115, coloquem aula e a data de hoje. Página 112, número 1. Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Então, essas palavras que estão no quadro, você vai encaixá-las no lugar correto. Toda palavra que tiver cedilha, você vai escrever aqui. E toda palavra que tiver tio, vai escrever aqui. E a palavra que tiver acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho do vovô, aquele acento que fecha o som da vogal, você vai colocar nesta parte. Então, leia cada palavra com atenção, observe a palavra que tenha cedilha, a palavra que tenha o tio e a palavra que tenha o acento circunflexo. E vai colocando cada uma no seu lugar. Ainda na página 112, número 2. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a tonicidade. Então, primeiro vamos classificar quanto à quantidade de sílabas e depois quanto à sílaba tônica. Então, relembrando, temos aqui a monossílaba, que é uma palavra que só tem uma sílaba. Dissílaba é a palavra que tem duas sílabas. Trissílaba é a palavra que tem 3 sílabas. E polissílaba é a palavra que tem mais de 3 sílabas. E na palavra inverno, que é a palavra que está na letra A, ela tem 3 sílabas. Como que eu descobri isso? Eu falei pausadamente e fui contando nos dedos. Dessa forma. Inverno. Então, assim, eu pude perceber que ela tem 3 sílabas. Ou você pode também separar cada uma das sílabas, e aí depois você conta, tá? Caso você não consiga pronunciar de forma pausada cada sílaba e contando nos dedos. Então, já que ela tem 3 sílabas, como já falei, ela é classificada de trissílaba. Depois que eu classifico quanto ao número de sílabas, ou seja, a quantidade de sílabas, eu vou classificar em relação à sílaba tônica. Então, oxítona, relembrando, oxítona, se a minha sílaba tônica for a última. A sílaba tônica é a sílaba mais forte que tem na palavra. Sendo a última, eu classifico de oxítona. Sendo a penúltima, que é a sílaba que fica no meio da palavra, eu costumo dizer que é a segunda, porque contamos da última, chamamos de primeira. Primeira, segunda e terceira, tá? Então, se a sílaba tônica for a segunda, que é a penúltima, vamos chamar de paroxítona. Se for a terceira, que é a antepenúltima, vamos chamá-la de proparoxítona. E lembrando que todas proparoxítonas recebem acento, tá bom? Então, primeiro vamos descobrir onde está a sílaba tônica para depois classificá-la. Para isso, é necessário chamar a palavra e, ao chamar essa palavra, vamos perceber que uma das sílabas dessa palavra vai demorar mais tempo na sua pronúncia, tá? Então, aqui na palavra inverno. Inverno. A nossa sílaba tônica na palavra inverno é o ver. Depois que você descobrir onde está a sílaba tônica, você pode também sublinhar, como eu fiz, ou você pode circular. E com isso você vai ter mais facilidade para poder classificar. Já que é a nossa segunda sílaba, a nossa penúltima sílaba, ela é classificada de paroxítona. O restante das outras palavras, você fará a mesma coisa. Primeiro classifica quanto ao número de sílabas e depois quanto à sílaba tônica. Página 112, número 3. Complete com M ou N. Uma regrinha que vocês já conhecem, a regrinha do M. O M ele é usado sempre antes da letra B ou antes da letra P, e também no final de palavras, tá bom? Então, percebeu que tem o B ou o P, vai colocar o M. Como, por exemplo, ó, na palavra da letra A, zumbido. Eu vou usar o M ou N? Eu uso a letra M. Por quê?
Porque antes do B, usamos o M. Então, aqui vai entrar a letra M. Vai colocar a letra M sempre antes da letra B ou da letra P. Acento agudo. O acento agudo é usado para indicar o som aberto das vogais e a sílaba tônica de algumas palavras. Então, quando você for usar o acento agudo, você estará se referindo a uma vogal que está com som aberto. E o acento agudo também nos mostra que ali há uma sílaba tônica. Toda sílaba que você vê que tem um acento, seja ele um acento agudo, o acento circunflexo, ou até mesmo o tio, ali a sílaba é a mais forte. Então, o acento agudo ele é bem diferente do acento circunflexo. O acento circunflexo, como vocês aprenderam, ele fecha o som da vogal, fica com o som nasal, aquele som que dá a impressão que estamos falando pelo nariz. Já o acento agudo, ele abre o som da vogal. Então, vocês têm que perceber essa diferença. Circunflexo, fecha o som. Acento agudo, abre o som. Temos aqui dois exemplos. Na palavra jacaré, o ré está aberto. Se ele não estivesse com acento, ficaria jacaré. Ficaria o som normal da vogal, o som próprio da vogal, que é a letra E. Então, como está com a letra E, com acento, aí ficou jacaré. Também temos o exemplo aqui da palavra pérola. Pérola está com acento agudo aqui no pé. Se não tivesse o acento, ficaria pérola. E não é pérula, é pé, com acento agudo no E, onde o som está aberto. Temos também outras palavras com acento agudo, como página, óculos e último. Página 113, número 1. Complete as palavras com a letra que falta e as copie. Eu já deixei aqui para vocês todas as vogais, que são as 5 vogais que temos no nosso alfabeto. A letra A, E, I, O, U. Sendo que a diferença é que eu já deixei todas essas vogais com o acento agudo. O acento agudo, ele acompanha todas as vogais, bem diferente do acento circunflexo. O acento circunflexo, ele pode ser usado na letra A, na letra E, na letra O. Agora, na letra I e na letra U, o acento circunflexo não é usado, tá? Então, tem que ter muita atenção. O acento agudo acompanha todas as vogais. O acento circunflexo não acompanha todas as vogais. Ele só vai acompanhar a letra a letra E e a letra O. I e a letra U, ele não acompanha. Então, todas essas palavras que você for completar, você vai colocar junto com ela o acento agudo, tá? E lembrando, toda vez que eu tenho que completar uma palavra, seja com uma letra ou com uma sílaba, eu vou tentando uma de cada vez, até chegar na sílaba ou na letra correta. Então, letra A. Primeiro eu junto o T com a vogal A e faço a continuação da palavra. Então, tábua, tébua, tíbua, tóbua, túbua. Qual letra se encaixa melhor nessa palavra? Muito bem, é a letra A, que formou a palavra tábua. Depois de completar a palavra, você vai copiar embaixo. Somente isso que você irá fazer nessa atividade. Página 114, número 2. Reescreva as frases substituindo as palavras pelo nome correspondente. Nessa atividade, você vai copiar toda a frase. Quando chegar na figura, você vai escrever o nome da figura. E todas essas figuras, o nome dessas figuras, você vai colocar o acento agudo. Ah, Tchaline, como que eu sei onde vai ficar o acento agudo nessas palavras? Simples.
Descubra onde está a sílaba tônica, aí você coloca o acento agudo. Nesse caso que eu estou falando, é nessa atividade aqui. Como todos os nomes das figuras terá acento agudo, o melhor é você descobrir onde está a sílaba tônica e coloca o acento. Tá? Nessa atividade, a orientação melhor é essa. Copia a frase toda. Quando chegar na figura, você vai escrever o nome da figura, descubra onde está a sílaba tônica e coloca o acento agudo. Então, você vai fazer assim. Vai copiando, ó. Ele machucou o... Agora eu cheguei na figura. Vou escrever o nome da figura. Junto, coloco o acento agudo. Pé é somente uma sílaba. Foi muito fácil. E continuo escrevendo a frase. Direito. Ele machucou o pé direito. E assim você fará nas outras frases. Página 114, número 3. Em quais palavras falta o acento agudo? Reescreva todas elas e acentue-as quando necessário. Então, nessa atividade, nem todas as palavras você irá colocar o acento agudo. Algumas sim, outras não. Então, bastante atenção na hora de colocar o acento, tá? Tem palavra que você vai colocar acento, tem palavra que você não vai colocar o acento. Perceba o som. Se o som da vogal estiver aberto, você vai colocar o acento. Se perceber que o som da vogal está fechado, você não vai colocar o acento agudo. Por quê? Porque o acento agudo, ele abre o som da vogal. Então, por isso que é necessário que você primeiro faça a leitura da palavra, para que depois você consiga identificar onde você irá colocar o acento, em qual sílaba você vai colocar o acento agudo. Então, vamos para a letra A. Na letra A, temos a palavra pérola. Já de início, podemos perceber que aqui temos uma vogal com som aberto, que é o P. Se tivesse com o som fechado, seria P. Aí a palavra seria pérola, e não é pérola, é pé, com som aberto. Então, já sei onde está a minha sílaba tônica, que é o pé. E aqui, na vogal, que eu vou colocar o acento agudo. Depois, eu faço só a cópia da palavra. Eu vou copiar a palavra embaixo. Eu posso colocar o acento e depois copiar. Ou somente copiar a palavra com o acento, tá? Produção de texto. Use a criatividade e invente uma continuação para a história do texto da página 108. Para essa atividade, você terá que fazer o seguinte. Vai na página 108, faça novamente a leitura desse texto, que tem como título Tonico ou Invisível. Depois de fazer a leitura, você vai criar um final para a história. Por que criar um final para essa história? Porque essa história, ela não tem um final. Não sabemos o que aconteceu com Tonico depois que o professor fez a chamada. Não sabemos se ele respondeu a chamada novamente. Não sabemos o que aconteceu, porque ele queria muito ficar invisível. Lembra dessa história? Então, aí agora é a sua vez de criar um final para essa história. O que será que aconteceu? Então, cada um fará um final para essa história. A história de Tonico. Tonico, ele queria ficar invisível. Então, vá no texto da página 108, faça a leitura e crie um final para essa história. Tchauzinho e até a próxima aula.